Teologia do Avivamento. Acesse o nosso site amigosdoavivamento.com.br. Ligue e participe pelo nosso WhatsApp 011 95901 7043. Salve galera, quem fala aqui é o seu pastor e professor Anderson Dias. E nós estamos dando início à nossa segunda aula desta grande matéria, a doutrina de Deus. Ok? Nossa segunda aula que vamos ter. Mas antes, eu gostaria de pedir uma grande ajuda para você aí, que está nos ajudando no crescimento do canal. Olha aí, deixe o seu like, que é muito importante para nós. Se inscreva no canal, ok? E ative as notificações. Fazendo isso, você vai nos ajudar no crescimento do nosso projeto e levar esse conteúdo para mais pessoas. E não esqueça também de compartilhar para o maior número de pessoas possíveis aí, que isso também nos ajuda bastante, galera, ok? Então vamos para a nossa matéria de hoje. Nós vamos falar da doutrina de Deus. Vamos aprender com o profeta. E nesse momento eu gostaria que você estivesse pegando aí o seu caderno, sua caneta, para as anotações de tudo aquilo que nós vamos aprender hoje profundamente. É uma teologia gratuita que você tem aqui pelo nosso canal. Nossas aulas sobem todo domingo às 10 da manhã, porém você pode assistir essa aula de qualquer horário e qualquer dia, porque a aula fica gravada. Nessa matéria doutrina de Deus, a aula passada, a aula 1, nós falamos sobre as 3 diferentes formas da negação da existência de Deus, que tem um grupo de pessoas que alegam isso. Apresentamos também os 2 textos bíblicos que provam a existência de Deus. Fizemos também um comentário da declaração bíblica de 2 Coríntios 5,19, que diz que Deus estava em Cristo. Falamos também de dar um mínimo assim, de 3 evidências racionais da existência de Deus. E falamos também do valor do testemunho do Espírito Santo na vida do cristão sobre a existência de Deus. E hoje nós vamos falar, muito bom, a revelação de Deus. A forma de Deus estar se revelando, tá? Vocês vão aprender, vai ser muito profundo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, bora aprender. Vamos aprender com o profeta. Bora lá. O que nós vamos falar hoje, galera? Especificamente hoje nós vamos falar, nós vamos descrever a revelação de Deus através da natureza, dizer como se deu a revelação de Deus a Israel. Nós vamos destacar os principais pontos da revelação de Deus aos profetas. Nós vamos mostrar qual a principal revelação que Deus deu de si mesmo aos apóstolos e fazer um resumo da revelação de Deus à igreja. Amém? Antes eu gostaria, já tem todo o conteúdo aqui, eu gostaria que nós, nesse momento, fizéssemos uma oração no nome santo de Jesus. Orar para que Deus venha nos abençoar nesta aula de hoje. Pode ser? Então vamos falar com Deus. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer por mais um dia de vida. Estamos ainda no processo desta pandemia, no meio de uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, no meio de um desequilíbrio
financeiro terrível e tantos demais problemas. Mas o Senhor tem nos guardado, nos protegido, nos abençoado. Pedimos, ó Pai, continua conosco. Sem Ti nós nada somos, nada podemos fazer e nem realizar. Libera, Senhor, essa atmosfera para o aprendizado da Tua Palavra, porque amamos estudar a Bíblia Sagrada. Eu quero Te agradecer e Te louvar por tudo, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos aprender com o profeta. Graças a Deus, né, galera? Orar é sempre muito bom, ok? Vamos lá, então. Vamos começar aqui a revelação de Deus. Então, o intuito dessa matéria é falar sobre Deus, onde o próprio Deus revela para nós suas questões. O homem por si não tem como saber conhecer a Deus. Mas Deus, Ele se mostra, se revela, e é o que nós vamos aprender através do ato da revelação de Deus. Então, primeiro ponto, Deus se revelando na natureza. No livro de Salmos, no capítulo 19, eu vou deixar sempre o texto aqui que nós vamos ler, tá bom? Salmos 19. O rei Davi escreveu o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa o outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai ao seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Livro de Salmos, capítulo 19, verso 1 e 6. Observe que Davi aqui, ele descreve que os céus narram a glória de Deus. Também a seu tempo escreveu o profeta messiânico, lá em Isaías capítulo 40, verso 26, que diz assim: levantai ao alto os olhos e vede, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Olha a grandeza de Deus, né? Nós observamos também em Jó, capítulo 12, o verso 7 e 9. Tudo ainda falando, Deus se revelando na natureza. O que diz em Jó 12, do 7 ao 9? Jó, por sua vez, e a seu tempo também diz: mas pergunta agora alimárias, e cada uma delas tu ensinará, e as aves dos céus, e elas te farão saber. Ou fala com a terra, e ela te instruirá. Até os peixes do mar te contarão. Qual entre todos estes não sabe que a mão do Senhor fez isto? A natureza. Observe, filhos, que a natureza, ela é o espelho de Deus. A criação toda revela o Criador.
Você vai ver isso em Gênesis capítulo 1. Você vai ver isso em Salmos capítulo 104. Todos eles mostram assim detalhadamente que Deus fez cada coisa para um fim determinado, colocando-as também no local que convém, né? A natureza torna-se assim, como eu disse, o espelho de Deus, de um Deus uno e soberano. Por isso que toda a natureza, ela se constitui no hino de louvor a Deus. Os pagãos vizinhos de Israel, na sua cegueira espiritual, fizeram das forças da natureza, fizeram que divindades, às quais eles começaram a prestar culto. Porém, Deus fala os veículos de sua revelação, como vemos ali em Salmos 29 e Salmos 107. O que a gente observa nessa questão que eu estou dizendo aqui? O trovão, por exemplo. Lá em Salmos 29, 3, ele é chamado da voz de Deus. O terremoto, que fala lá em Abacuque 3, 6. Né? O fogo e o vento, por exemplo, eles são alguns dos agentes de juízos nas mãos de Deus. Observamos também que os elementos da natureza, eles não se manifestam por si mesmos em relação à natureza de Deus, em relação à presença divina. Isso seria, então, confundir Deus com a natureza. E aí se cai no erro daquilo que nós falamos nas aulas passadas, o panteísmo. Precisa se tomar muito cuidado em relação a isso, né? Vamos falar também do perigo da rejeição desta revelação de Deus na natureza. Então vamos a um texto aqui, deixa eu ver, Romanos capítulo 1, verso 18 ao 21. Romanos capítulo 1, do verso 18 ao 21, diz assim, deixa eu ver aqui. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça. Forte, né? Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Assim, seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Olha aqui agora. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Eu li aqui em Romanos 1, do verso 18 ao 21. Observe que aqui eles mudaram a verdade de Deus em mentira, porque eles começaram a adorar e servir a criatura em lugar do Criador. E isso entristeceu muito a Deus. Então essa primeira parte, filhos, é Deus se revelando na natureza. Vamos falar agora de Deus se revelando a Israel, ok? Nós sabemos que Deus fez do povo de Israel o centro de sua revelação na terra, para através dele, que é Israel, abençoar toda a humanidade. Então, o relógio escatológico de Deus na terra é Israel. Nós precisamos ficar atentos aos acontecimentos ali. Nenhum outro povo da terra, durante a sua história, teve tanta certeza de que Deus age diretamente e pessoalmente com ele quanto a Israel.
Observe comigo aqui em Romanos capítulo 3, verso 2. Romanos 3, 2 diz assim, aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Interessante, né? Agora olha também em Neemias 9, 13. Tudo isso falando de Deus se revelando a Israel. Neemias 9, 13. Descestes sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles, e lhes deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Olha Deus aí se revelando a Israel. Observamos que milagres, tais como, por exemplo, o grande milagre que relata no livro de Êxodo, ou até mesmo a fuga do exército assírio diante de Jerusalém, isso no ano 701 a.C., são algumas das provas da intervenção de Deus direto, né? Uma intervenção direta de Deus confundindo os inimigos do seu povo, que é Israel, né? Esta intervenção, ela era posta com tão grande realismo que os próprios fenômenos da natureza lhe estavam assim sujeitos. Você vai observar lá em Josué 10, 9. O que você vai ver em Josué 10, 9? A parada do sol por Josué. Observe também isso dentro da revelação de Deus na história, né? Em Isaías 38, 8. O que diz em Isaías 38, 8? Diz que o recuo da sombra foi uma evidência da disposição e decisão divina de curar o rei Ezequias. Então, olha, a questão da relação de Deus é a história, ok? Então, a história comprova a grandeza de Deus. O fato de Deus, assim, tornar conhecido como diríamos assim, o seu nome, que no caso nós temos Jeová, foi um testemunho da amistosidade do seu relacionamento com Israel, o seu carinho, né, do seu relacionamento com, no caso, Israel. Observe comigo também em Gênesis, no capítulo 15. Gênesis 15 registra o que? A aliança de sangue, que é um contrato social, né, mais obrigatório naquela época. É o registro da aliança de sangue, né? A principal ênfase da revelação de Deus em Israel, ela recai sobre a sua fidelidade à aliança feita com Abraão. Concorda comigo? Observe comigo aqui, mais um texto, Hebreus 6, verso 13 e 14. Eu disse Hebreus, capítulo 6, verso 13 e 14, que diz assim, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. Então observamos aqui a revelação de Deus a Israel. Vamos falar agora sobre a revelação de Deus aos profetas. Só lembrando, galera, que esta matéria aqui nós tratamos especificamente da revelação de Deus. Então agora é a revelação de Deus aos profetas, tá? Então, vamos lá. O homem jamais conhecerá Deus, a não ser que Deus mesmo haja nesse sentido, e é o que está acontecendo, né? É o que aconteceu. Então, o fato da revelação de Deus é expresso aqui com o auxílio dos seguintes termos. Observe os textos aqui comigo. Lá em Gênesis 35, 7, e o verso 13, dá só um minutinho para me espirrar aqui, me deu uma coisa, peraí.
Vamos aprender com o profeta. Pronto. Então nós estamos falando aqui que o homem jamais ele conhecerá a Deus, a não ser que Deus mesmo haja nesse sentido. E ele fez isso. Então o fato da revelação de Deus ela é expressa com auxílio dos seguintes termos. Primeiro, Gênesis 35, versos 7 e 3. O que diz em Gênesis 35, versos 7 e 13? Que Deus ele se revela. Isso é um consentimento de Deus. Gênesis 12, 7. O que diz em Gênesis 12, 7? Que Deus se deixa ver. Então aqui observe a revelação de Deus. É Deus se mostrando, se revelando. Você vai observar que ele se deixa ver. Deus torna conhecido o que? A sua vontade. E também Deus ele fala. É um fato assim atestado pela tão conhecida expressão bíblica. Lembra da expressão bíblica? Assim diz o Senhor. É toda uma maneira de Deus se revelar. E agora vamos ver a questão dos profetas, né? Eu vou falar para você agora da teologia e da piedade, tá? Em relação à revelação aos profetas. Esse conhecimento comunicado por Deus a respeito de si mesmo, no caso aos homens, né? É único em seu objetivo e também é diversificado por causa dos meios empregados. Pois sendo Deus o Senhor de tudo e de todos, né? Ele é o Senhor de tudo e de todos. Ele se revela como bem lhe aprove, né? Através da criação. Ok? Mas pastor, a quem Deus se revela? A revelação de Deus ela está reservada primeiramente aos seus escolhidos. Isso independente de religião, tá, gente? Os escolhidos que o buscam, que o servem e que andam em comunhão com Ele. Porque lá em João 14, 21, o que diz João 14, 21? Jesus falando, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, Deus se revelando para os seus servos, os seus escolhidos que o buscam e que o servem, né? É bem interessante. Observe também que Moisés, ele pôde ver a Deus. Foi apenas mediante determinadas condições. Se você quer saber mais a respeito disso, é só ver lá em Êxodo, capítulo 33, do verso 17 em diante. Êxodo 33, verso 17. Você vai ver a questão de que Moisés pôde ver a Deus, né? Mas lembrando que foi mediante determinadas condições estabelecidas por Deus, ok? Muitos profetas do Antigo Testamento, eles registraram a experiência de um contato, vamos dizer assim, pessoal com a revelação de Deus. Vamos ver alguns textos que falam sobre isso? Então vamos lá, olha aqui na tela. Isaías capítulo 6, verso 1. O que diz em Isaías 6:1? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Nós vamos ver também em Jeremias 31:3. O que diz em Jeremias 31:3? De longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Vamos ver também esse texto aqui de Daniel, né? Nós estamos falando aqui
os profetas do Antigo Testamento, né, em contato pessoal em relação à revelação de Deus. Daniel capítulo 10, versos 5 e 6. Então o que diz lá em Daniel capítulo 10, versos 5 e 6? Levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como o berilo, o seu rosto como relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Daniel capítulo 10, versos 5 e 6. E para terminar, a questão aqui de muitos profetas do Antigo Testamento que registraram uma experiência pessoal com Deus através da revelação, olha também em Amós capítulo 9, verso 1. O que diz em Amós 9, 1? Vi o Senhor que estava em pé junto ao altar. Interessante, né? Vamos falar agora da revelação divina através da palavra, que é importante também, através da palavra. Escreveu o profeta Amós, lá em Amós capítulo 3, verso 7. O que diz em Amós 3, 7? O Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Ok? Então, foi aos profetas que Deus manifestou os seus segredos, não só pelo que lhes deu a ver, mas também pelas palavras que lhes comunicou. Profundo, hein? Quando o profeta ele recebia a revelação de Deus, ele tinha plena consciência de que Deus o tomava naquele momento para isso. Ele tinha consciência, o profeta, né? Ele sabia que não era apenas uma força ou inspiração que o tomava, mas uma pessoa viva, real e divina. No caso é Deus, tá? O profeta era tomado. Vamos falar agora de Deus se revelando aos apóstolos, ok? No Novo Testamento, Cristo, ele é a suprema revelação de Deus, seguido pelos apóstolos, né? Pelos escritores também que prosseguiram recebendo e transmitindo a revelação do começo até o Apocalipse. E nós observamos que Cristo é a revelação plena e visível de Deus. Cristo é a maior revelação de Deus ao homem, Jesus Cristo. Observe que João, que era o apóstolo amado, que pelo Espírito ele apresenta Cristo como Deus encarnado. E o que João escreveu a respeito disso? Você pode ver o texto comigo em 1 João, no capítulo 1, do verso 1 ao 4. Vamos ver o que diz em 1 João, capítulo 1, do verso 1 ao 4. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nações, e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou a nós, a temas vistos, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestado.
Deixa eu ver minha anotação aqui desse texto da Bíblia, né? Letra pequenininha. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Então nós observamos também que o apóstolo Paulo, a quem Deus confiou grande parte da revelação divina no Novo Testamento, 53% do Novo Testamento foi Paulo que escreveu. Não foi contado com os 12, o apóstolo Paulo, mas recebeu de Deus, no caso, profundas revelações, entre as quais destacamos as que se acham contidas em Colossenses capítulo 1, verso 26 e 27, e também Gálatas capítulo 1, verso 11 e 12. Vamos ler? O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. O outro texto, que diz assim: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então, foi esta revelação recebida da parte de Deus que fez os apóstolos aquilo que eles eram. Eles eram o quê? Diferentes, humildes, fervorosos, poderosos, destemidos e vitoriosos. Assim eram as características dos apóstolos, Eles eram possuídos desta revelação. Eles escreveram um Novo Testamento, pregaram um Novo Testamento e viveram o Novo Testamento. E também morreram pela questão do Novo Testamento. Suas vidas frágeis, porém vitoriosas, seus hábitos diferentes, porém hábitos santos, seus caminhos vigiados e ameaçados pelas autoridades, porém guardado por anjos. Eles são ainda hoje um exemplo para aqueles que renunciam o mundo e se decidiram viver para Deus. Bendito é o nome de Jesus. Então, pela visão que tiveram de Deus, os apóstolos, finalizando essa parte dos apóstolos, eles foram mudados de frágeis, pigmeus, em valentes bandeirantes da fé, decididos a mudar o mundo, ok? Nós já estamos indo para o final, hein, galera? E agora, nós vamos falar, esse é o último ponto. Deus se revela à igreja. É interessante esse modelo de aula, que eu vou deixando tudo disponível aqui para vocês na tela, Os textos para você anotar. E também a aula fica um pouco mais rápida, vocês estão observando aí? Fica mais ainda objetivo. Então, espero que vocês estejam gostando desse modelo de aula. Vamos lá, então. Deus, ele se revela à igreja. Sobre a revelação de Deus nesses últimos dias, o momento da escatologia, diz a palavra de Deus na epístola de Hebreus 1, verso 1 e 2. O que diz então em Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2? Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho,
a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, quando Jesus falava para os seus discípulos e apóstolos desta necessidade de que ele tinha que se ausentar fisicamente, ele disse que a sua ausência seria ocupada ao que nós chamamos de agente revelador do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Olhe comigo aqui alguns textos. João capítulo 14, verso 16 e 17. O que diz em João 14, 16 e 17? E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, o Espírito da verdade. Observe também João 14, verso 26. O que diz em João 14, 26? Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 14, 26, né? E vamos ver também João 16, tudo a respeito do agente revelador de Deus à igreja, tá? João 16, verso 13 e 14. O que diz em João 16, verso 13 e 14? Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-la há de anunciar. Forte esse texto, né? Vamos falar agora da questão do mérito, né? Questão do mérito beneplácito de Deus. As origens da igreja, vamos terminar aqui, estão no eterno passado, conforme o propósito de Deus, mas a sua razão de ser e de existir no mundo, ela é claramente mostrada na revelação de Deus sobre ela. Deus, ele destinou-lhe a responsabilidade. E o que isso significa em relação à igreja? Então observe ali em 1 Coríntios 3,16. 1 Coríntios 3,16 fala o seguinte, que ser aqui um lugar de habitação de Deus. Tudo em questão do que nós falamos aqui, as responsabilidades, né, que nós temos. Ser aqui um lugar de habitação de Deus. Observe também 1 Timóteo 3,15, que fala de dar testemunho da verdade. Tudo isso aqui, filhos, é uma questão de responsabilidade. Observe também em Efésios 3,10. Efésios 3,10 diz, tornar conhecida a multiforme sabedoria de Deus. Tudo isso aqui é o nosso papel como igreja, né? Observe também em Efésios, capítulo 3, verso 10 e 21, que fala que devemos dar eterna glória a Deus. Observe também em Efésios 4, verso 11 e 13, que diz que devemos edificar seus membros. E observe também Mateus 18, verso 15 e 17, que fala sobre disciplinar os membros, né? Tudo coisas importantes que precisam assim ser feitas. E para terminar, Mateus 28, verso 18 ao 20, que é evangelizar o mundo. Então essas são algumas das nossas responsabilidades que nós precisamos ter. Tá? Tudo dentro do propósito da revelação de Deus. Então, por nós não conseguiríamos entender Deus, saber quem é Deus, mas Deus se revela, tá?
Nós aprendemos na aula de hoje, profundamente, né? Que Deus ele se revela na natureza, Deus se revela a Israel, ele se revela aos profetas, se revela aos apóstolos, Deus ele também se revela à igreja, ok? Essa é a nossa aula, eu espero que você tenha sido abençoado, tá bom? Não esquece aí de nos ajudar compartilhando para as pessoas, ok? Eu sou o pastor Anderson Dias e aqui é a Teologia do Avivamento. Teologia do Avivamento. Galera, Deus abençoe. Fui! Chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa. Até mais e Shalom Adonai.